Bom dia a todos vocês, meu nome é Valéria Gregório, nutricionista, e hoje nós vamos falar sobre algo que muitos pacientes têm muita dúvida, é em relação ao lactato, para que serve, o que é, qual a função dele em uma dieta e durante a atividade física. Então hoje eu vou explicar para vocês sobre o lactato. O lactato em si é uma substância resultante do processo de transformação da glicose em energia, principalmente na ausência ou na limitação de oxigênio. As moléculas de glicose, resultantes da digestão dos alimentos que são ingeridos e também da queima de gordura que é estocada em nosso corpo, elas são transformadas em energia. E essa energia que vai ser utilizada por todas as células do nosso organismo para executarem todas as funções. Esse processo ele pode ocorrer tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. Então, quando existe pouco ou nenhum oxigênio para gerar essa energia a partir da glicose, o organismo ele vai ativar uma outra via de quebra da glicose, que é independente do oxigênio e que gera o subproduto denominado lactato. Então, é por meio dessa energia que vai ser produzida a partir da glicose que todas as funções no nosso organismo são executadas. Então, com ela que nosso organismo vai bombear o sangue, o cérebro vai processar todas as informações, o estômago vai fazer todo o processo digestivo dos alimentos e, principalmente, os músculos vão colocar os ossos em movimento. E em condições normais, a concentração do lactato, ela no sangue, ela é baixa. Só que a sua produção, ela aumenta quando existe o esforço muscular muito intenso. Então, nesse momento, vai existir uma maior demanda de oxigênio e energia pelas células e, consequentemente, vai ter a formação do lactato. Então, nessa situação, nem sempre a quantidade de oxigênio que vai chegar nas células pela respiração vai ser suficiente para gerar energia na velocidade necessária. Então, por isso, nós necessitamos de uma via que não dependa de oxigênio. E essa via é a glicose anaeróbica, que ela vai ser ativada. Então, é muito comum a gente verificar isso em pacientes e em atletas de alta performance, principalmente em atletas que realizam a atividade física de corrida. A frequência cardíaca nesse tipo de atividade, ela aumenta significativamente e a respiração, ela começa a ficar ofegante. Você pode perceber que o atleta, quando ele começa a correr, que ele não tem ainda uma resistência tão intensa, ele começa a correr, ele fica... E aí o que acontece? Após uma sessão desses tipos de exercício, os músculos eles vão ficar bastante fadigados e doloridos. E o que é essa fadiga e essa sensação de dor? É o lactato que está sendo produzido. Então, a gente tem que considerar também que não é somente no exercício físico intenso que os níveis de lactato eles podem ficar altos. Então, existem algumas condições também patológicas que elas podem levar ao aumento do lactato. Então, é necessário que sempre exista a solicitação da dosagem do lactato para monitoramento do estado de saúde dos pacientes. O exame de lactato, ele é feito a partir da amostra de sangue comum e ele é feito a partir de uma coleta de uma amostra de sangue na veia do braço e muitas vezes até da artéria. E nessa coleta não é usado torniquete. Por quê? No processo de compressão, ele pode aumentar os níveis de lactato no sangue. Então, geralmente, quando vai fazer um exame para medir a concentração do lactato, não usa-se o torniquete. Então, geralmente é necessário fazer jejum antes do exame e é muito necessário que a gente recomenda que você esteja em repouso e que você evite a prática de atividade física um dia antes da realização desse exame. Os valores de referência, eles ficam em torno de, no sangue venoso, de 5,7 a 22,
e no sangue arterial de 4,5 a 14,4 miligramas por DL. Em que situações o lactato vai estar realmente alto? Quando o lactato ele é produzido em quantidades além do que o fígado consegue metabolizar, ele vai se acumular no sangue. E isso vai levar a um quadro que nós denominamos de hiperlactatemia. E esse quadro, ele pode evoluir para uma acidose lática. Quando isso acontece, o pH do sangue, ele vai ficar completamente alterado. E vai ocorrer a produção de alguns sintomas no paciente, como fraqueza muscular, hiperventilação, náuseas, vômitos, principalmente sudorese. Se esse quadro não for revertido, o paciente pode entrar em coma. Por isso que é tão importante a solicitação do exame de lactato. Então, existem várias síndromes e várias doenças que elas podem aumentar os níveis de lactato. E elas são categorizadas pelo mecanismo pelo qual elas causam o aumento. Então, o mecanismo mais comum do aumento do lactato, ele tem associação com a redução da entrega do oxigênio para os tecidos. Então, os pulmões, eles não vão conseguir absorver adequadamente o oxigênio, e isso porque o fluxo sanguíneo, ele encontra-se mais reduzido e automaticamente não vai levar o oxigênio aos tecidos como era o que seria a situação normal. Então, alguns mecanismos que pode ocorrer a situação do lactato ficar muito alto. Primeiro, nós temos a hipovolemia. Na hipovolemia, os níveis baixos da parte líquida do sangue, eles fazem com que o lactato aumente. Na septicemia e na sepse, nós sabemos que a sepse é uma inflamação generalizada em todo o corpo em resposta a uma infecção grave. Então, nessa situação, o lactato também vai apresentar-se mais elevado. Infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, edema pulmonar e anemia grave. São as situações, as principais situações que nós consideramos que o lactato ele encontra-se mais elevado. Outro mecanismo pelo qual pode ocorrer o excesso do lactato ocorre quando nós temos algumas doenças em particular, como insuficiência hepática grave, insuficiência renal, diabetes descompensada, leucemia, HIV/AIDS e algumas doenças hereditárias que são relacionadas ao funcionamento das mitocôndrias e organelas que são envolvidas na produção da energia a partir da glicose. Então, nessa situação, o lactato vai estar elevado e é muito importante que a gente faça a aferição para medir como que está a situação metabólica do nosso paciente. Em situações de atividade física extremamente exaustiva, pacientes de endurance, de corrida, Ironman, então essas situações elas também tendem a elevar o lactato. E para que serve o exame de lactato? O excesso de lactato no sangue, ele vai causar a fadiga muscular. E essa fadiga muscular, ela vai levar à redução da performance nos atletas. Então, muitas vezes, quando um treinador ele vai trabalhar com um praticante de atividade física, ele tem que criar situações para diminuir a produção do lactato. Então, você vai oferecer suplementações que vão tender a prolongar o maior tempo possível a resistência daquele paciente para que o lactato não aumente tão rapidamente. Então, o exame de lactato em si, ele serve para fazer a dosagem de lactato no sangue e nas pessoas que estão apresentando tanto sinais quanto sintomas de acidose lática. E, geralmente, esse exame é feito em pacientes que já estão internados e que estão sendo tratados de quadro de sepse e de choque séptico. Então, à medida que o lactato vai diminuindo, a gente vai verificando que está tendo melhora do quadro do paciente. E essas condições, quando o lactato está muito alto, ela pode levar tanto à falência dos órgãos quanto ao óbito. Então, o exame de lactato, através dele, é possível nós verificarmos a resposta do paciente frente ao tratamento que está sendo proposto.
Então, nesse sentido, a partir da verificação de como que está o lactato, o médico, todos os profissionais, o fisioterapeuta, eles vão conseguir determinar as alterações terapêuticas necessárias para que seja possível haver reversão do quadro clínico apresentado pelo paciente. Então, esse exame ele também pode ser solicitado juntamente com a associação de outros, para investigar as causas da sintomatologia da acidose lática. E elas podem também estar relacionadas a outras doenças metabólicas, tanto como a insuficiência renal, quanto como o diabetes. O exame de lactato, ele também pode ser usado também na avaliação do metabolismo dos atletas e como que está a situação de fadiga e de fraqueza muscular, que pode levar à redução da performance do atleta. Então, geralmente, quando o técnico é muito bom, ele sempre vai estar solicitando a verificação desse exame para a gente verificar como que está a performance do nosso atleta. E o que é mais importante? Todos os exames, eles têm um objetivo. Então, quando a gente começa a ter consciência da indicação de um exame, nós começamos a entender melhor quais são as condutas que devem ser realizadas. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu quero muito poder ajudar vocês a tirar dúvidas. Quanto mais nós podemos auxiliar vocês, seja na didática, na maneira com que eu falo, que muitas pessoas elas gostam, elas entendem. Então, esse é o nosso objetivo. Obrigada por vocês terem me ouvido. Assinem se inscrevam no nosso canal e cada vez mais eu quero poder ajudar vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!